Estamos aqui para mais uma aula do programa de monitoria do GB. Eu sou a Amanda, monitora da disciplina de parasitologia. Hoje nós vamos falar sobre giardia, né, causadora da doença giardíase. Vamos lá. A giardia, ela é o principal protozoário encontrado em amostras fecais do mundo. No caso aqui é a giardia duodenalis, né? Ela tem, então, uma importância epidemiológica muito grande e ela vai estar relacionada com fatores socioeconômicos. Então, ela causa giardíase. Qual que é o agente etiológico, né? Eu não sei se eu falei em outras aulas, mas quando a gente fala agente etiológico, é o que causa a doença. Então, o agente etiológico da giardíase é a giardia. A doença é a giardíase, também conhecida como diarreia dos viajantes, giardiose, lambliase. A gente vai ver que a giardia, ela não acomete só humanos, ela acomete aves, roedores, anfíbios, répteis. Mas aqui que vai ter importância clínica pra gente são as que acometem humanos, gatos e cães. Que vai ser a giardia duodenalis, também conhecida como giardia lamblia, e a giardia intestinalis. Por que abrange esse grupo? Humanos, gatos e cães. Então, é muito importante a gente tratar, né, o nosso cãozinho, dar o remédio, o vermicida, apesar de não ser um verme, ser um protozoário, dar o vermicida certinho para que a gente também não contraia esse protozoário do nosso cãozinho, gatinho. Aqui a gente vai ter as formas de vida. A primeira que a gente vai falar vai ser o cisto. Ele é a forma infectante e confere, né, proteção ao parasita por causa da membrana cística. Cada cisto, ele vai gerar 2 trofozoítos. Ele vai ser essa forma de resistência porque ele resiste a ambientes extracorpóreos relacionado com a temperatura e também ele resiste às enzimas digestivas. Ele vai ter 4 núcleos, como é possível ver aqui na imagem. E ele vai ter fibrilas longitudinais e corpos escuros. Ele se encontra nas fezes formadas. Então, aqui os cistos, ó. Cisto, cisto, todo cisto. O trofozoito, ele vai ter uma simetria bilateral, vai ter 2 núcleos, 4 pares de flagelo, corpus mediano, aósteo e vacúolos. É a forma patogênica e é a forma que o parasita se reproduz. Ele vai estar no duodeno, jejuno e nas fezes diarreicas. Ele não migra para outros órgãos e não sobrevivem no ambiente. Eu acho tão bonitinho essa forma de trofozoito. Vocês já viram trofozoito em outras aulas por aqui? Na aula de que giardia, menina? Giardia a gente tá falando agora. Tricomonas. Eu mostrei para vocês o trofozoito. O trofozoito da tricomonas, ele parece uma folha. Esse daqui parece uma gota com 2 olhinhos. Muito bonitinho, né? Aqui, ó. O trofozoito. Na figura A gente tem trofozoito e na figura B a gente tem cisto. Esse trofozoito da figura A, ele
pode ter sido encontrado em fezes diarreicas, por exemplo, e o do B em fezes normais ou em algum ambiente ou coisa do tipo. Bom, antes eu começar a explicar o ciclo, é importante falar da forma, né, de transmissão. Aqui pode ser pela ingestão de cisto em água, alimento e no ambiente. Esse cisto foi parar no ambiente através de fezes. E por transmissão direta, vai ser feito pelas mãos contaminadas, ou seja, tava com giardia, foi no banheiro e não lavou a mão e te deu alguma coisa para você comer. E pode ocorrer também por sexo anal oral. Insetos podem carregar, né, fezes contendo cistos e acabar contaminando verdura, legume e comidas de um modo geral. Nesse ciclo, como o da tricomonas, a gente só vai ter um hospedeiro, então é um ciclo monoxeno. Então vamos ao ciclo. Bom, vai ter uma ingestão de um cisto, né? E ele vai sofrer o desencestamento no duodeno e no jejum. Lembra que eu falei que o cisto era uma forma de resistência? Então, ele vai ter que passar pelo estômago, resistindo ali aos ácidos e tudo mais. E aí, lá no duodeno e no jejuno, ele dá origem a trofozoito. Então, um único cisto consegue dar origem a 2 trofozoitos. E esses trofozoitos, eles vão passar, né, por divisão binária, se multiplicar no duodeno e jejuno, entre o duodeno e o jejuno, nessa porção, e vão colonizar esse intestino. Eles se aderem ali graças aos discos adesivos presentes no seu corpo. O trofozoito, ele vai ser encaminhado até a parte final do intestino e nessa parte final ele vai sofrer um encistamento. Por que na parte final ocorre um encestamento? Porque ali vão ter fatores de interferência como o destacamento do trofozoito da mucosa, que ocorreu, né? Quando esse trofozoito se destaca dessa mucosa intestinal, tem fatores que interferem nisso também, como a concentração de sais biliares e o pH intestinal. E aí ele vai até essa porção final do intestino e ali, por causa de outros fatores de interferência, ele acaba se encistando e sendo eliminado nas fezes. O trofozoito, então, ele é a forma não infectante. Ele tá ali só para reprodução, né? No jejuno, no duodeno e no jejuno. E a forma cística, ela vai ser uma forma que vai resistir no ambiente extracorpóreo e também vai ser a forma que a pessoa é infectada, a pessoa, o animal, enfim. Então aqui a gente vê, né, que esses cistos eles vão poder sobreviver na água por 2 ou mais dias. Eles se desencestam à exposição de 37 graus Celsius e pH 2. Presença de suco pancreático aumenta a taxa de desencestamento. E aqui, mais uma vez, o ciclo, né? Mostrando sobre as partes do intestino onde ocorre divisão binária, onde ele se torna trofozoito, aonde ele se incista e como ocorre. E aqui, mais uma vez, mostrando, né,
sobre a multiplicação, o encestamento, a ingestão, onde que desincesta, de uma forma bem didática para vocês conseguirem entender da melhor maneira possível. Então, vamos às manifestações clínicas. Então, para aparecer sinais, né, demora cerca de 1 a 3 semanas. Pode ser assintomático, como pode ter a presença de diarreia crônica ou aguda. Então, o profozoito, por meio de sua ação mecânica, ele vai se combinar com toxinas chamadas, né, glicoproteases, que vão causar uma inflamação na mucosa intestinal, que caracteriza uma enterite, provocando o achatamento das microvilosidades, inflamação e edema. E com isso, vai ter uma diminuição da absorção e o aumento da pressão osmótica e alterações periostálticas. E aí se caracteriza como uma síndrome de má absorção. E também, além dessa síndrome de má absorção, você vai ter, você não, né? A pessoa que estiver infectada vai ter uma diarreia que não contém sangue, mas tem um odor bem característico. Pode também evoluir, ter uma diarreia aguda e autolimitada, que vai ser caracterizada como explosiva, com grande volume, bolhas, maus cheiros, dores abdominais e sangue. Ou também pode ser crônica, que é caracterizada pela esteatorreia, que é a presença de gordura nas fezes por causa da falta de absorção. E aí também, em consequência dessa esteatorreia, você não, desculpa, a pessoa que está infectada vai ter perda de peso decorrente da síndrome de má absorção. Só que 90% dos casos são assintomáticos. Aqui a gente vai ver uma diarreia com muco e sangue. Então, aqui já é uma diarreia aguda, porque a diarreia comum, ela só vai ter mau cheiro e não vai ter sangue. Então, provavelmente, nesse caso aqui dessa foto, a pessoa já está com uma diarreia aguda. E como vai ser feito esse diagnóstico? Bom, pode ser um parasitológico, que você vê o aspecto e a consistência da amostra fecal. Então, se forem fezes formadas, a gente vai encontrar cisto. Se for fezes diarreica, a gente vai encontrar o trofozoito. E aí também, para conseguir fazer esse diagnóstico, a gente vai ter o enteroteste, que consiste em enfiar uma cápsula de gelatina no ânus com o paciente em jejum por 4 horas para obter o suco do adenal e fazer a análise, né, do que você retira dali. Não acho que seja um método muito convencional para diagnóstico, podendo ter outros, mas existe esse enteroteste. Para tratamento, você pode usar o metronidazol, só que o metronidazol tem bastante efeitos colaterais, e o albendazol. Profilaxia é beber água tratada, comer frutas sempre lavadas, usar o banheiro corretamente, lavar as mãos, o mais importante. E eu acho que outra profilaxia que eu poderia incluir aqui é você dar o remédio de verme certinho pro seu pet, pro seu cachorro, pro seu gato, porque através das fezes deles você também pode contrair
giardíase. Então, eu acho que é bem importante dar o vermífugo, deixar sempre em dia. É isso, muito obrigada. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Um beijo, um abraço e até mais.